As grandes navegações. No século XV, as pessoas não sabiam que a Terra tinha formato de esfera. Eles achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por eles, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias, que usavam para conservar os alimentos e até fazer remédio. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam para a Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante dessa situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos, aplicá-los nas buscas de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos foram aprimoradas pelos árabes e apropriadas pelos portugueses. Por exemplo, a bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas, utilizar técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram uma grande dimensão portuguesa, relativamente pequenas, leves e ágeis. As caravelas eram ideias para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares que possibilitaram navegar contra o mar e desviar de obstáculos em caso de ataque. Mudavam o percurso rapidamente. Podia entrar com facilidade em rios, estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Essa versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre pesados navios mercantes no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se à procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África durante quase todo o século XIV. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos nas costas ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz moscada, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar a frota de Tormentas. No caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem fazem do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e Índio se ligaram. Aumentavam, assim, as esperanças dos portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Na segunda viagem de 1493 a 1496 foram chamados cavalos, gados, porcos e galinhas, e depois vieram cana-de-açúcar e algodão. Chegaram também doenças transmitidas pelos europeus, que mataram 90% da população nativa. Intercâmbio colombiano. Terre colombienne en charge, 1972, nome dado por um historiador, Alfred Crosby, para chamar a transferência de comida, especiarias, culturas, materiais, etc., para a América. Ele queria mapear as transferências entre o Velho e o Novo Mundo. Seu feito fez com que muitos pesquisadores pudessem estudar a velocidade e o ecossistema. Especiarias nativas da América levadas para a Europa: milho, batatas, feijões, tomates, amendoins, talaco e cacau. Animais da América. A América tinha poucos animais domesticados, como alpaca, a lhama, peru, porquinho da Índia e pato amestiçado. Em contrapartida, a América recebeu galinha, vaca, cabra, ganso, coelho, porco, carneiro,
gato, ovelha europeia, pombo, cavalo, gado e o arado de metal para a agricultura e produção de comida. Quando Colombo chegou ao Caribe a segunda vez, em 1993 a 1500, chegou com centenas de porcos e pessoas. Assim começaram a adoecer, provavelmente a gripe suína, a qual os nativos não tinham imunidade, além das doenças bacterianas, virais e parasitas. Por exemplo, tuberculose, coleira, peste bubônica, variola, virose, sarampo, gripe, tifo e coqueluche. O comércio de escravos trouxe a hepatite B, malarice e febre amarela. A América transferiu doenças perigosas para a Europa, como Copa de Afilis, hepatite, doenças de Chagas. A migração de animais, alimentos e culturas aumentou 3 continentes, deixando consequências e coisas boas, como via de transporte e velocidade alimentar. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante Pedro Álvares Cabral tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem para escapar da zona de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais ao sudoeste. Mas o desvio foi tão grande, que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois de Cabral retornar ao caminho para as Índias. Algum tempo depois, os historiadores têm como teoria que esta versão, segundo eles, o governo português já tinha conhecimentos da existência de novas terras ao oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.